A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nós já chegamos na lição de número 9, pelo qual nós vamos estudar o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque toda semana estamos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu gostei. É claro, se você gostar desta videoaula. Então, vamos entrar aí para o textuário desta lição, que nos diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. O texto áureo é o texto de ouro desta lição. É o texto principal. E a verdade prática é a verdade que nós devemos praticá-la. Então, vamos entrar aí para esta lição tão preciosa. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20, 1 João, capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 5 e o versículo 5. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí na sua casa. A introdução nos diz assim: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir as obras. Meus amados irmãos, que lição preciosa nós temos em mãos. Nós vamos aprender como vencer as oposições à obra de Deus. Pessoas que vão se levantar para ser resistência, para impedir, para lutar contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E aqui nós temos várias lições para extrair deste comentário do saudoso missionário Eurico Bergsten. E uma delas é que uma das ferramentas para vencer a oposição é a fé. A fé é uma ferramenta poderosa para vencer todas as oposições. Outra grande ferramenta para vencer a oposição é a oração. Meus irmãos, a oração é uma composição de duas palavras: orar e agir. Você tem que estar orando e ao mesmo tempo você tem que tomar uma ação. Você tem que agir. Neemias fazia assim, ele orava e também agia, ele trabalhava. Outra ferramenta muito importante contra a oposição é a união. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. E outra grande ferramenta contra a oposição é a vigilância. Nós devemos estar sempre atentos concernente à vigilância, porque os inimigos são muitos que lutam contra a obra de Deus. E se nós estamos vigiando, com certeza nós estamos aí usando essa ferramenta poderosa contra toda e qualquer oposição à obra do Senhor. Então, meus irmãos, nesta lição nós vamos aprender, quais foram as medidas adotadas por Neemias contra as oposições e vamos aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje, porque isso é muito importante para nossas vidas. Muitas pessoas param, muitas pessoas desistem do ministério por causa das perseguições, das oposições, da resistência que há. Mas nós não devemos parar, porque o Senhor que nos chamou para continuar esta obra, Ele vai nos dar força para também terminar. Amém? Vamos entrar aí para o tópico de número 1. Qual a procedência destes ataques? Número 1.
A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Meus irmãos, quando os inimigos estavam atacando Neemias e o povo judeu concernente à reconstrução da muralha de Jerusalém, nós vamos entender que aquelas pessoas que eram na maioria os samaritanos, mas que na verdade eram 5 nações, sim, 5 nações se levantaram para lutar contra o povo de Deus. Aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento havia essa luta corporal, essa luta física, onde o povo de Deus poderia matar os seus inimigos, as outras nações. Mas hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta hoje não é física, não é carnal. A nossa luta hoje não é contra o nosso inimigo, não. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e também contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, a nossa luta, antes de tudo, ela é espiritual. Quando uma pessoa se levanta contra você, você não tem que lutar contra aquela pessoa. Você tem que lutar contra aquele que está usando essa pessoa, que são os demônios. Então nós vamos aprender nesta lição quais são as ferramentas espirituais que nós devemos usar para combater contra o inimigo da obra de Deus, que é Satanás e seus demônios. Porque Satanás sempre vai se opor a Deus e à sua obra. Aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor serão sempre atacados pelo inimigo. E nós vamos aprender aqui, meus irmãos, quais são as armas que nós devemos usar. Vamos aqui para o número 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Qual é a orientação? Vamos então ler a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que nós temos aí uma armadura que pertence a Deus, mas que ele empresta essa armadura para a sua igreja. E o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar essa armadura que é de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Vocês se lembram que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Saul queria emprestar a sua armadura para Davi, porém não dava certo, não encaixava, não cabia em Davi, porque Saul era um homem muito alto e Davi não era alto, ele era um homem de estatura mediana e não deu certo. Mas eu quero dizer para você que se você é um crente que vive em santidade, a armadura de Deus vai encaixar certinho em você. Vai dar certo. Porque a armadura de Deus, veja, ela é um revestimento. Você vai revestir. Então, antes desse revestir, existe uma veste embaixo. E essas vestes são as vestes de santidade. Se você está usando as vestes de santidade, com certeza essa armadura vai dar certo em você. E você deve usar para lutar, conforme eu disse, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, veja que esse é aí o conselho de Deus para a sua igreja. Já que a nossa luta é espiritual, precisamos de armas espirituais. E nada melhor do que nos revestir com as armas de Deus, que é a sua armadura. Aqui, no capítulo 6 de Efésios, nós temos aí todas as peças que fazem parte dessa armadura. É interessante que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é apenas com uma peça,
não é apenas com 2 ou 3 peças, não é apenas com 4 ou 5 peças, é com todas as 6 peças que fazem parte da armadura de Deus. Devemos, irmãos, estar preparados, porque o inimigo da nossa alma nunca vai bater a bandeirinha branca querendo paz. Não, ele sempre vai guerrear contra a igreja do Senhor. E para isso, precisamos estar preparados com a armadura de Deus. Número 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Sim, meus irmãos, uma das peças da armadura de Deus que me chama a atenção é o escudo. E Paulo, ele traz isso para o mundo espiritual e ele diz que a armadura de Deus, que é o escudo, é chamado de escudo da fé. Para que serve o escudo? O escudo serve para se defender contra as flechas, contra os dardos, contra toda pedra, que o inimigo lançava, porque tinha aqueles que lutavam também usando uma funda, lançando pedras, como a tribo de Benjamim, em uma distância muito longe, eles acertavam um fio de cabelo. Então, o escudo ele serve para se defender. E nós devemos então usar o escudo da fé para nos defender dos ataques do inimigo. Sim, meus irmãos, nós devemos nos defender. Sabe por que nós devemos nos defender? Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, você vai resistir ao diabo, você não vai atacar ele. Você vai resistir, usando o escudo da fé, e ele então fugirá de vós. Então, meus irmãos, a fé é uma ferramenta indispensável à oposição, a pessoas que vão se levantar contra você, contra o seu ministério, contra a sua chamada, contra a sua igreja. Não perca a fé em Deus. O Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. Porque o inimigo, nos dias de hoje, ele tem semeado a incredulidade. E muitas pessoas têm perdido a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos perder a nossa fé, meus irmãos, porque senão nós vamos estar aí sem esta ferramenta, sem esta arma eficaz. E o número 4 diz assim: nesta luta, as armas devem ser espirituais. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são físicas, não são materiais. Se uma pessoa da sua igreja ou fora dela se levantar contra você, você não vai usar armas carnais, uma espada ou um revólver, uma arma branca. Não! Você tem que usar armas espirituais. Olha o que diz a continuação deste versículo. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quais são as armas poderosas em Deus? A sua armadura. Com a armadura de Deus, você vai enfrentar os inimigos que se opõem à obra do Senhor e você vai vencer. Então você não tem que lutar fisicamente com o seu irmão, você não tem que matar alguém que se levantou contra a obra de Deus. Nós temos que usar as armas que são poderosas em Deus. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos na força do seu poder. Essas são as armas dos cristãos. Amém, meus irmãos? Então a fé é uma dessas armas eficazes. Vamos aqui para o tópico de número 2. Se até aqui você tem gostado desta videoaula, eu peço para você, não se esqueça aí de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Neemias estava ali, juntamente com o povo, reconstruindo aquelas muralhas,
E uma reconstrução não é nada fácil, porque quando você pega do zero é melhor. Agora, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, às vezes a parede não sai tão reta assim, né? Porque aquela outra parede talvez não estava no esquadro, no prumo. Então, uma reconstrução já é difícil. Imagina com oposição. E eles estavam ali, procurando algumas pedras da muralha que estavam fracas, fragmentadas, para tirá-las, para colocar outra no lugar. E, mediante essa dificuldade, os inimigos se levantaram. Conforme eu disse, eram 5 nações: os samaritanos, os de Amon, os da Arábia e mais outras. E ali o que eles disseram? Eu recomendo até os irmãos, nesta lição, você ler na sua casa todo o capítulo de número 4 de Neemias, para que você possa entender melhor esta lição. Leia todo o capítulo 4 e olha o que diz o versículo de número 2. E diziam os inimigos do povo: que fazem estes fracos judeus? Veja, meus irmãos, o desprezo. Então, você que está fazendo a obra do Senhor, você vai passar por desprezo. As pessoas vão te chamar de incapaz. As pessoas vão te chamar de fraco. Você não tem inteligência. Você não tem conhecimento. Você não tem habilidade. Eles vão arranjar algum defeito em você e vão desprezar você. Nós vamos passar por isso, meus irmãos. E é verdade, o povo judeu era fraco, mas o Deus deles é forte. O nosso Deus é forte. Você pode até ser fraco, mas o seu Deus é forte. E o Deus do povo judeu é tão forte que ajudou eles a terminar essa reconstrução das muralhas. E a Bíblia diz que em 52 dias eles reconstruíram as muralhas. Irmão Henrique, em 52 dias, a muralha era 10 metros de altura, 8 metros e meio de largura e 4.000 metros de comprimento. E havia muitos inimigos. E eram poucos judeus, eram um remanescente. E eles reconstruíram em 52 dias, porque o povo era fraco, mas o Deus deles é forte. Aleluia. Você pode até ser fraco, mas o teu Deus é forte. Continue fazendo essa obra. Não dê atenção ao desprezo. Olha o que eles disseram. Eles disseram: nós vamos começar e nós vamos terminar, porque o Senhor está conosco. É assim que devemos agir. O inimigo ataca também com a arma do escárnio. Pode ter certeza, o inimigo vai escarnecer de você. Eu me lembro que o profeta Eliseu, Deus tinha acabado de arrebatar Elias e levantar Eliseu com porção dupla do espírito de Elias. E houve vários inimigos, né? Principalmente ali, os filhos dos profetas. Eles começaram a escarnecer do profeta Eliseu e eles disseram: sobe calvo, sobe careca. Eles estavam chamando o profeta de careca. É verdade, ele era careca. Mas ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Não devemos dar atenção também ao escárnio. E o profeta levantou a mão e amaldiçoou. E Deus enviou 2 ursas e mataram aqueles 42 rapazinhos que zombaram de Eliseu. Porque para aqueles que zombam, Deus já tem um juízo marcado para eles. Você se lembra que muitas das vezes Jesus passou por escárnio também? Onde chamavam ele de Beuzebu? Chamavam ele de comilão, de beberrão? Não se preocupe, você também vai passar pelo escárnio. E o número 3, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Veja o que eles disseram no capítulo 2, ou seja, no capítulo 4, versículo 2 de Neemias. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, aquelas pedras haviam sido queimadas. E eles disseram: porventura vocês vivificarão essas pedras? Então, meus irmãos, o inimigo vai nos chamar a atenção pelo tamanho da tarefa. Porque é verdade, existe muita coisa a fazer na obra do Senhor.
A Bíblia diz que a seara é grande, a tarefa é grande e os ceifeiros são poucos. A Bíblia diz que os campos brancos já estão. Se os campos já estão brancos, está na hora de trabalhar, porque há muita coisa a fazer. Então, meus irmãos, não se preocupe, a obra pode ser grande, mas você vai conseguir. Número 4, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Sim, meus irmãos, você sabe o que é que eles estavam dizendo para o rei? Quando o povo judeu começou a reconstruir aquelas muralhas, eles foram diante do rei e disseram: olha, rei, sabe qual é a intenção de Neemias? Ele quer ser rei. Veja, meus irmãos, aí a mentira. Então o diabo sempre vai mentir contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, contra aqueles que estão empenhados na seara e na vinha do Senhor. Ele sempre vai levantar falso testemunho, ele sempre vai levantar mentiras, calúnias contra as nossas vidas. Mas veja o que Neemias disse: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Meus irmãos, era uma invenção do coração dos inimigos do povo. Mas o que eu quero te dizer nesta oportunidade é que as pessoas vão mentir ao seu respeito. Olha o que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eles vão mentir contra você por causa de Jesus. Então Jesus já deixou aí bem claro para a sua igreja que nós vamos passar também pelo falso testemunho. Nós vamos passar pela mentira, pelos boatos. Mas nós não devemos temer a tudo isso. Eles mentiram diante do rei, dizendo que Neemias queria ser rei. Neemias não queria ser rei. Ele apenas queria trabalhar para Deus. Às vezes tem alguém aí na sua igreja que diz para o seu pastor: olha, pastor, toma cuidado, fulano de tal quer assumir o seu lugar. Não é verdade. Apenas você quer fazer a obra do Senhor. E vai ter pessoas mentindo. Não dê atenção, não dê ouvidos às mentiras e aos boatos. Número 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Veja a astúcia dos inimigos. Eles queriam convidar alguns judeus para ali habitar junto com eles. Meus irmãos, o inimigo ele é astuto. Ele nunca vai usar uma pomba. Ele nunca vai usar um jumento, que são animais simples. Ele usa o animal mais astuto, que é a serpente. Porque ele é astuto. Ele vai usar aquela pessoa mais astuta contra você. Viu? É verdade, meus irmãos. Nós devemos estar muito atentos concernente aos ataques do inimigo. A astúcia é uma das armas do inimigo. E o número 6, o inimigo usa como arma as ameaças. No capítulo 4, versículo 9 de Neemias, diz assim: que os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam sua área de trabalho. Meus irmãos, os judeus, eles estavam resistindo. Foram tantos ataques, né? O desprezo, o escárnio. Eles estavam chamando a atenção dos judeus pelo tamanho daquela obra, que eles não iriam conseguir, porque era uma obra realmente muito grande. Era uma muralha de 4.000 metros de extensão. Eles também usaram o boato, as mentiras, né, a astúcia e a ameaça. De tal forma que o povo teve que se precaver. Com uma mão eles seguravam a ferramenta de trabalho e com a outra mão eles usavam a arma, não para atacar, mas para se defender. Porque é isso que a Bíblia diz. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Contra o inimigo você não deve atacar ele. Eu vou sair por aí procurando o diabo. Não.
Você tem que fazer a obra do Senhor. Mas você tem que estar usando todas essas armas espirituais para se defender. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você resiste aos ataques do diabo, ele vai fugir de você. É claro que ele vai voltar novamente, porque o diabo sempre está mudando de estratégias. Às vezes ele te ataca internamente, ele usa pessoas da sua igreja, da sua casa, e ele não consegue. E às vezes ele te ataca externamente, pessoas de fora do seu trabalho, mas ele sempre está mudando de estratégia. Sim. Vamos aqui para o tópico de número 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Número 1. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Olha o que eles disseram. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. Meus irmãos, quando nós temos a certeza que verdadeiramente foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos levantou, foi o Senhor quem nos vocacionou, com certeza nós diremos a mesma coisa. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Esse tem que ser o textuário da nossa vida. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Quem vai fazer você prosperar nessa obra não são os seus obreiros. Não é um bambambam que congrega com você, que tem um dízimo alto, ou um grande pregador, ou uma grande cantora. É o Deus dos céus que nos fará prosperar. Você que é professor da escola bíblica dominical, você tem que dizer isso. É o Deus dos céus que me fará prosperar nesse trabalho. Ensinando na escola bíblica dominical. É o Deus dos céus, meus irmãos. E número 2, os judeus venceram pela oração. Aleluia. É interessante que Neemias, enquanto ele estava orando, conforme eu disse para os irmãos, a oração é uma composição de duas palavras, orar e agir. Neemias orava e também agia. Ele apresentou Sambalate e Tobias, que foram os dois maiores inimigos de Neemias. Esses homens foram uma pedra de tropeço na vida de Neemias. E ele apresentou eles em oração. Olha o que ele disse. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Esses homens que se levantaram ali contra Neemias. Então, meus irmãos, a oração ela é muito forte. Aqui no número 3 vai falar que devemos também orar. Porque a oração ela é muito forte. Porque aqueles que estão envolvidos na seara e na vinha do Senhor devem estar trabalhando e orando. Você não deve apenas estar trabalhando. Você tem que também estar orando. E você pode dizer, irmão Henrique, eu tenho pouco tempo. Você pode ter pouco tempo, mas você deve ter um tempo para orar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, era mais ocupado que Daniel. Daniel era ocupadíssimo no reino. Ele era governador. Ele tinha muitas funções. E mesmo assim ele orava 3 vezes durante o dia. E chegou um momento que Daniel leu o livro de Jeremias, no capítulo 25, e ele descobriu que as 70 semanas, ou seja, que os 70 anos do cativeiro estava chegando ao fim, e ele orou 21 dias em busca de uma resposta. Bem como Neemias também orou durante 4 meses em busca de uma resposta. Nós temos ali os discípulos orando durante 10 dias para receber o Espírito Santo. Nós temos Jesus no Getsêmani orando 3 vezes a mesma oração. Jesus também no deserto, durante 40 dias, ele estava orando. Nós temos Moisés que subiu 2 vezes no monte, orando, jejuando, sem comer pão e sem beber água. Nós temos Daniel também, ou seja, Davi, que também orava ao meio-dia, de manhã e à tarde. E tantos outros personagens bíblicos que oravam.
porque a oração é a chave da vitória. A oração, meus irmãos, ela é muito importante na vida daqueles que estão na frente da obra do Senhor, que tem alguma função na igreja. Qualquer que seja a função, seja varrer a igreja, seja ficar na porta, devemos orar. Amém, meus irmãos? Porque a oração, ela é muito importante. Que na nossa vida devocional, nós venhamos ter um tempo de oração. Aqui o comentarista desta lição fala algo muito forte que me chamou a atenção. O que é, então, perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Isso é perseverança em oração. Porque sempre quando a gente coloca no nosso coração, eu vou orar todos os dias, sempre vai aparecer alguma coisa para nos impedir a orar. Uma viagem, alguém que ficou doente, alguma coisa. Mas nós não devemos parar de orar. Tire um tempo, todos os dias, e ore. Nem que seja sentado, nem que seja dirigindo. Você pode orar deitado, se você não tiver condições, como foi o caso do rei Ezequias. Ele estava enfermo e a Bíblia diz que ele se virou para a parede, deitado, e orou. Você pode orar em pé, como foi o caso daquele publicano que orava em pé no templo e batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Você ora de joelhos, mas nós temos que orar, meus irmãos. Se queremos vencer as oposições, devemos orar. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês de forma especial. Não se esqueça de compartilhar este vídeo em grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Amém? A palavra de Deus deve ser compartilhada e não guardada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.